certo eu devo buscar esperar de um investimento? Nesse vídeo você vai aprender de vez quanto que é uma rentabilidade considerada adequada, pertinente, do que possivelmente é um golpe. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliane e nesse vídeo de hoje justamente para te ajudar a identificar o que é uma rentabilidade aceitável do que seria um golpe, para a gente ficar ali com um pé atrás. Antes de mais nada, a gente precisa esclarecer o que é uma rentabilidade. Nada mais é do que o retorno financeiro vindo de algo que foi investido. Então, por exemplo, supondo que a minha profissão seja construir imóveis e vender, eu seja ali uma construtora. Se eu construir um imóvel ali, uma casa de 300 mil reais, por exemplo, e eu vendi e o meu lucro foi de 60 mil reais, então a minha rentabilidade dentro dessa profissão é em média de 20%. A cada imóvel que eu faço, eu ganho ali em média uma rentabilidade de 20% sobre essa venda. No universo dos investimentos é basicamente a mesma coisa. Eu invisto um capital dentro de uma rentabilidade ali mais ou menos pré-definida para eu saber se de fato aquele investimento vai atender ao que eu preciso. A gente fala muito sobre rentabilidade, né? Principalmente aqui no canal, que a gente fala muito sobre investimentos e formas adequadas de investir, mas às vezes a pessoa que ela é totalmente leiga, ela não faz ideia do que seria uma margem de rentabilidade aceitável. E infelizmente aqui no Brasil tem aumentado muito o número de golpes, de golpistas ali, sejam com pirâmides, de investimentos extremamente rentáveis. E às vezes a pessoa cai e a gente pergunta: nossa, mas será que a pessoa não viu que era golpe? Será que a pessoa não percebeu que era uma cilada? E não, gente, às vezes a pessoa é totalmente leiga, ignorante e é realmente na inocência. Ela não faz ideia do que seria uma rentabilidade propícia e adequada. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para tirar as principais dúvidas sobre esse tema rentabilidade. Eu vou responder essas perguntas. Aliás, se você não me segue lá no meu Instagram, é Juliane Cristina Novak, eu já te convido a ir lá, porque eu tô sempre respondendo aos direct ali no privado as mensagens que o pessoal me traz. Então vamos lá, pergunta número 1. Qual investimento rende mais? Sem dúvida nenhuma, os investimentos mais atuais com essa maior possibilidade de ganho estão na bolsa de valores, que seriam ali as ações e criptomoedas. Por exemplo, Bitcoin, você já deve ter ouvido falar. São ativos bastante conhecidos por justamente sua alta capacidade de valorização e ganho exponencial. Mas aqui eu quero deixar um parêntese muito importante. Esses investimentos, né, as ações e as criptomoedas, tem sim atualmente alta possibilidade de ganho, porém um alto risco também. Então você tem que sempre ponderar qual que é o seu perfil. Se você está disposto a correr esse risco em busca de uma rentabilidade bastante elevada, ou se você tem um perfil ali mais conservador e ficar com um ganho um pouco menor e também correr menor risco. Tem gente que já ganhou bastante dinheiro com as criptomoedas, mas é aquela coisa, tem que ter o time certo para comprar, gente. Tem que saber o tempo certo. Senão você pode perder muito dinheiro, assim como as ações e qualquer outro investimento que está na bolsa de valores. Então, se de repente você compra ali uma criptomoeda na alta e aí quando ela cai, o que é perfeitamente normal, inclusive tem bastante volatilidade esse tipo de ativo, quando ela cai, você se desespera, você vende. Você vai vender com prejuízo e automaticamente vai perder dinheiro. Então, tem que saber o tempo certo de comprar. Se não é o seu perfil, se não é da sua área de domínio, eu sugiro a você não investir nesses ativos que são mais voláteis, para não se expor a um risco muito elevado ali no comecinho. É sim uma modalidade um pouco mais arriscada, precisa ter um mínimo de conhecimento. Segunda pergunta. Eu ouvi falar em um investimento que rende 100%. É real? Não. Gente, um investimento que rende 100% é como se eu investisse R$1.000 e receberia 2.000 nesse resgate dentro desse tempo proposto. Isso é praticamente impossível no curtíssimo prazo. Nas ações, às vezes isso é possível acontecer. De repente a pessoa compra uma ação ali que está custando R$2 e no intervalo de tempo ela dobra para R$4. E aí, obviamente, a pessoa ganhou 100%. Mas além disso ser uma coisa muito mais extraordinária, um cenário mais atípico, vamos dizer assim, as ações que a gente considera ali mais perenes, em ações menos voláteis, essas ações, como elas pagam dividendos, dificilmente elas conseguem esse cenário de dobrar o seu valor. Justamente porque parte do seu lucro, parte dos seus rendimentos, as empresas repassam aos acionistas. E aí, de fato, não sobra tanto capital para ela reinvestir e ela dobrar de valor. As ações sim são
consideráveis, bastante propícias para ganho exponencial e valorização de capital, mas dentro de um longo ou longuíssimo prazo. E da mesma forma como eu falei que tem que ter o time certo, saber o tempo certo de comprar as criptomoedas, as ações é a mesma coisa. Se você compra uma ação que ela está esticada, você compra ela ali, por exemplo, num topo histórico, dificilmente você vai conseguir duplicar o seu valor, fazer com que essa ação suba o dobro para você rentabilizar 100%. Então percebe que até as ações que são conhecidas por um ganho exponencial no longo prazo, é bem difícil você conseguir com esse ganho de 100%. Gente, o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, a média de rentabilidade, durante toda uma vida dele foi ali na casa de 20, 21% de ganho. Então isso já é um ganho extraordinário. Ele começou a investir com 11 anos de idade. Então assim, ele almoça e janta mercado financeiro, ele é muito inteligente. Um outro exemplo é o Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. E esse jovem senhor, se vocês nunca ouviram falar, ele é um poço de simpatia. Ele ganha R$1 milhão em dividendos por dia. E já falou que a média de rentabilidade ali para ele, que ele considera excelente, é na casa de 12, 13%. Que o negócio é a consistência. De nada adianta eu fazer um investimento ali isolado, eu consiga uma rentabilidade de 15, 20%, mas eu não consegui sustentar aquilo no longo prazo. Deu para entender? Terceira pergunta: como investir para o longo prazo sem perder para a inflação? Gente, essa pergunta é muito pertinente e a resposta é muito simples. O interessante é que a cada ano a gente consiga aumentar o valor do aporte de pelo menos 5 a 6%. Dessa forma você vai estar conseguindo acompanhar a inflação e o seu dinheiro vai ser relativamente corrigido. Se no primeiro ano você veio investindo R$100 por mês, a partir do segundo ano você começa a investir pelo menos 105. Quarta pergunta: a renda fixa paga bem? O que seria pagar bem para você? Para mim, uma rentabilidade ali na casa de 8 a 9% ao ano, que dá bem menos de 1% ao mês, tá excelente, tá ótimo. Então cada um vai ter o seu perfil. Atualmente está em 13,25% ao ano, o que é uma taxa super alta, mas o mercado é cíclico. No final de 2020, por exemplo, estava em 2% ao ano. E respondendo a sua pergunta de uma maneira mais direta, a renda fixa sim, paga bem em alguns momentos, em outros momentos nem tanto. Isso que é interessante, a gente sempre fala em mesclar, ter uma carteira diversificada, porque quando a renda fixa fica um pouco menos atrativa, você consegue suprir com os outros ativos da renda variável e vice-versa. Quinta pergunta, e essa é um alerta, mas antes de eu ler a pergunta, eu já te peço para você se inscrever no canal, deixar o like se você gostou desse vídeo no final, porque isso me ajuda muito, tá bom, gente? Conto com vocês. Como eu sei o que é um investimento versus o que é uma pirâmide, gente? Isso aqui é muito grave e isso tem aumentado muito no Brasil, como eu falei para vocês nos últimos tempos. Existem ali algumas características que você consegue observar. De longe, a principal delas é ganhos extraordinários em curto período de tempo. Quando chegarem te propondo isso, rentabilidade de 50%, de 100%, corre, não existe. Média de rentabilidade, no máximo ali é na casa de 12% ao ano, talvez 15% se você for um expert já no mercado financeiro, mas mais do que isso é furada. Característica bastante notada nesse tipo de golpes, nesse tipo de crime, é que eles sempre vão pedir algo em troca. Seja para você investir com alguma pessoa associada, seja para você convidar uma outra pessoa a fazer um investimento junto. Então eles sempre vão querendo captar mais. E tudo isso vai fazendo com que você se envolva mais dentro desse esquema e nunca passe pela tua cabeça de que é um golpe. Uma outra característica é que às vezes eles vão pedir inclusive dados bancários, gente, dados pessoais da sua conta bancária. As corretoras de valores e nos bancos digitais, que são ali regulamentados pela CVM, que são realmente as instituições que propiciam a gente fazer os investimentos, não pede dados bancários. Pesquisa na internet, coloque no site Reclame Aqui, o nome disso daí que eles estão te propondo, né? O nome desse banco, o nome dessa corretora. Existe um negócio que se chama rating, que é mais ou menos como se fosse o score de uma instituição bancária. Tanto o nível de endividamento, o nível de alavancagem dessa instituição. Para você saber se essa instituição ela é verídica, ela existe, procure assim na internet o rating desse nome, desse banco, também vai ser uma informação a mais. Tanto os bancos digitais como as corretoras de valores, eles são extremamente regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliários,
que é a CVM. Então você também pode entrar lá no site da CVM e dar uma pesquisada se esse banco, se esse investimento que te foi proposto consta lá. Se não constar, corre. Sexta pergunta: qual que é a rentabilidade que você busca nos investimentos? Gente, eu já falei aqui para vocês em outros vídeos no canal que para eu atingir o meu objetivo no meu sonho financeiro, preciso buscar uma rentabilidade anual na casa ali de 10% ao ano. Mas se eu conseguir ali na média de 9 e pouquinho, às vezes nem chegando 10% ao ano, para mim tá excelente. E sétima pergunta, não menos importante: qual rentabilidade devo buscar? E essa pergunta ela é muito subjetiva, porque vai depender de acordo com o seu sonho, de acordo com o seu objetivo e do tempo que você tem para alcançá-lo. Se você precisar de um investimento que tenha mais do que 10%, 11% ao ano, eu sugiro ou você aumentar esse tempo para você alcançar, ou você aumentar o valor do aporte. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa um like, um beijo e até o próximo.